Olá, que bom estar mais uma vez aqui no programa Mais Vida para Você, o programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Ontem, o pastor Hélio falou sobre como se obter a salvação. Hoje, vamos conversar sobre como se ter certeza da salvação. Estamos conversando sobre os fundamentos da fé cristã. E como se ter certeza da salvação é um dos pilares desse estudo que estamos fazendo. A salvação é um dom gratuito de Deus a todo aquele que crê que Jesus é Senhor e Salvador e que se entregue a Ele, que tenha entregue a sua vida para Ele. Mas a Bíblia afirma que todos pecaram, que todos estão destituídos da glória de Deus. Muitas pessoas, mesmo depois de se reconhecerem pecadoras, se arrependerem e confessarem seus pecados a Deus e dedicarem suas vidas a Jesus, ainda nutrem dúvidas a respeito da sua salvação. Expressões como, será que Deus me aceitou? Ou, será que Ele me perdoou? Se eu pecar, vou para o inferno? Mesmo depois de ter confessado Jesus como Senhor e Salvador? Muitas vezes, esses pensamentos incomodam a mente. Mas hoje, vamos ver que a certeza e a alegria da salvação é um maravilhoso privilégio que Deus concede a todos os seus filhos. Quem nos afirma isso é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus. Veja essa passagem que está escrito no livro de João, capítulo 6, no versículo 37. Todo o que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você entendeu? É o próprio Jesus que está afirmando que aquele que vai até Ele não será lançado fora. Não importa o que ele possa ter feito. Jesus afirma que aquele que o aceitou como Senhor e Salvador, este estará com a sua salvação garantida. O apóstolo João, em sua primeira carta, também afirma a mesma coisa. Veja o que ele diz: quem crê no Senhor Jesus terá a vida eterna. Veja que ele não diz, pode ser que terá, quem sabe terá. Ele afirma, terá a vida eterna. Nesse mesmo capítulo desta carta, João escreveu o testemunho que é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Veja que ele não está dizendo para nós que provavelmente teremos, mas teremos com certeza a vida eterna. Mas então, você pode estar se perguntando, bem, se eu não perco a salvação, então posso pecar à vontade, que mesmo assim vou estar indo para o céu, a minha salvação está garantida? Quero lembrar cada um de vocês que ainda hoje vimos que a Bíblia afirma inquestionavelmente que todos são pecadores e todos estão fadados ao inferno. E vimos nos programas anteriores que a salvação é um dom gratuito de Deus. Recebemos a salvação não porque a mereçamos, mas porque Deus, em sua infinita bondade, mandou Cristo vir na terra para nos salvar, porque Deus nos amou primeiro. Somos salvos e continuamos salvos, porque esta é a vontade de Deus. Mas pastor, você pode perguntar, e a questão de eu pecar e continuar salvo, como fica? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, ele diz, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Você percebeu? Ele diz que o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, que habita no convertido, fará a obra do arrependimento. É impossível a um verdadeiramente convertido, veja que estou dizendo verdadeiramente convertido, e não meramente convencido, não vir a se arrepender de seus pecados. A vontade do homem não é maior que a vontade de Deus. Não pode a vontade de uma criatura, de um ser criado, sobrepujar a vontade do Criador. Quando Deus diz que de maneira nenhuma não lançará fora aquele que se entregou a Jesus, é de maneira nenhuma. Veja bem, querido amigo, não há como se enganar. Todos nós somos pecadores. E isto é fato. O apóstolo Paulo afirmou que ele era o pior dos pecadores. Ele não disse, fui o pior dos pecadores. Ele disse, sou o pior dos pecadores. Todavia, tinha a absoluta certeza da salvação. Em sua segunda carta ao discípulo Timóteo, já no final da sua vida, ele escreveu, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não só a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Um pecador convicto, mas convicto também da sua salvação. Sabe por quê? Porque ele sabia em quem ele havia depositado a sua fé, em Jesus Cristo, em sua palavra. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo carinhosamente nos diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João afirmou isso porque sabia que se alguém depender de não pecar para ser salvo, então não haverá um único humano nos céus. Jesus, quando falou sobre formas de pecado, ele se referindo a adultério, por exemplo, disse que cair em pecado de adultério não é necessariamente praticar o ato sexual em si, mas basta tão somente viver o adultério em seu pensamento, que já estará em pecado tanto quanto aquele que praticou o ato propriamente dito. Mas João, complementando no mesmo capítulo que disse Jesus, escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, é importante você compreender que nós, seres humanos, somos pecadores. Morreremos pecadores. Porque o pecado nos assedia dia e noite. O pecado é algo que está dentro da nossa natureza. É algo que, apesar de nós termos aceitado a Jesus como Senhor e Salvador, não significa que nós estamos absolutamente livres de não pecar mais. O pecado é algo que nos acompanha diuturnamente. A Bíblia nos ensina, o próprio apóstolo João falou que a gente não deve pecar. Mas eu costumo dizer que quando um crente peca, ele já deve cair de joelhos, ou seja, pedindo perdão. No momento que nós pedimos perdão a Jesus, nós somos perdoados. Porque Deus é fiel à sua palavra, que diz que todo aquele que o buscar de coração sincero, arrependido, será perdoado. Queridos, fique com a paz e a salvação de Cristo entre na sua vida de maneira completa e plena. Homem nenhum pode destruir essa promessa de Jesus. Anjo nenhum pode destruir essa promessa de Jesus. Uma vez salvo, queridos, sempre salvos. Quando você cair em pecado, e provavelmente vai cair, se renda a Jesus. Se coloca diante dele, com o coração contrito, com o coração arrependido, e peça que ele possa te restaurar a alegria da salvação. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento eu te peço que esta palavra possa ser inculcada no coração de cada uma das pessoas que estão nos vendo. Que o diabo não possa colocar no coração deles a incerteza, o medo de não estarem salvos em Ti. Porque o que nos salva é a Tua graça. O que nos leva redimido aos céus é a Tua soberana vontade. Por isso, quando qualquer um de nós cair em tentação, cair em pecado, que o Senhor possa colocar em nosso coração uma vontade muito grande de lhe pedir perdão e podemos retornar a essa vida de paz que temos em Ti. Muito obrigado por esse programa, muito obrigado por cada uma das pessoas que estão nos vendo agora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a estar conosco em nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Filadélfia. Ela fica na Travessa Ney Azevedo, no bairro do Novo Mundo, a 1 quadra do terminal do Capão Raso. Nossos cultos ocorrem aos domingos, às 19 horas. Nos domingos também temos a nossa escola dominical pela manhã, às 10 horas. Você é nosso convidado. Venha estar conosco para adorar a Deus e aprender ainda mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que nós possamos estar juntos, não somente na igreja, mas também no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço.